Hello friends, how are you today? Hello guys, how are you? Hoje nós vamos falar eu vou dar umas dicas para vocês de vários erros que os alunos cometem e a gente ouve, né, esses erros, então a gente vai aprender de uma vez por todas algumas dicas que eu vou dar, tá bom? Então, na verdade, são as palavras mais comuns. Foi até engraçado quando a gente estava preparando essa live, que a gente ficou lembrando de situações reais que a gente vive em sala de aula, né? Ao longo dos anos, e a gente fez uma coletânea dos erros de pronúncia mais comuns. Tem alguns erros de pronúncia, alguns erros de vocabulário, então aí vocês vão entender direitinho e começar a usar tudo certo, né? Então hoje é dia de nunca mais cometer esses erros. Então, erros comuns em inglês. Isso. Ok, let's go. Então, nesses tempos de pandemia, tem muita gente que está falando que está trabalhando de home office. Na verdade, o home office é diferente de work from home. O work from home é quando é o que está acontecendo agora. Nesse momento, as pessoas estão trabalhando de casa. E o home office é quando você tem um espaço preparado para você trabalhar em casa. Então, existe uma diferença. Então, se você trabalha numa empresa e você está trabalhando de casa nesse momento, você está working from home. Se você é contratado para trabalhar em casa, então seria home office. E hoje em dia, né, em várias empresas, mesmo no funcionalismo público, as pessoas fazem um teste, às vezes até um concurso, para trabalhar em casa. Né? Por exemplo, would you like to work from home? Você gostaria de ficar trabalhando em casa? Or, would you like to have a home office? Você gostaria de definitivamente ficar trabalhando em casa? É complicado, né? Você gostaria? Eu gosto de trabalhar em casa, mas eu gosto de ver gente, de interagir com as pessoas. Eu também. Agora, uma vantagem do home office é que você pode morar em qualquer lugar do mundo. É verdade. Né? Aí, então, tem alunos, por exemplo, que moram em Portugal, tem um que mora em São Francisco e aí não tem problema, né? Ela pode trabalhar e mandar o trabalho online. É verdade. Então, vamos ver os exemplos. Ok. She keeps? Yes. Home office. She keeps simple rules to make her home office work well. Então, ela estabelece algumas regras para que o trabalho dela de home office funcione direito. So, do you think you have to have a routine? Você acha que tem que ter regras, que tem que ter rotinas? Eu vejo às vezes na aula online da minha netinha, né? Os meninos falando, professora, eu tô de pijama. Professora, eu não penteei o cabelo, né? Então eu acho que deve ser a mesma coisa com os adultos, né? Às vezes do jeito que você tá, você começa a trabalhar. And you, do you get ready to do home office? Você se apronta para trabalhar de home office? Or work from home? Você se apronta? Engraçado, eu troco, eu não fico de pijama não, eu troco de roupa. Você troca de roupa, né? Eu também, eu coloco uma roupa mais digna. Eu não fico de pijama, não. Eu coloco uma roupa, nem que seja uma camiseta, alguma coisa, né? Nesses dias que eu estava entrevistando as pessoas das nossas turmas online, né? Eu entrevistei uma aluna e ela ficou pedindo desculpa, arrumando o cabelo. Ela falou, tô trabalhando o dia inteiro em casa, working from home, e aí a gente fez a entrevista. Então, né, é uma questão que a gente tem que pensar. How would you like to present yourself? Como que você gostaria de se apresentar na câmera, né? Verdade, ok. Então, e o work from home, né? Então seria trabalhar de casa. So, he's been working from home since the pandemic started. Né? Ele tem trabalhado em casa desde que a pandemia começou. Ok? Então, qual que é a diferença? Home office, work from home. Home office, você é contratado para trabalhar em casa. Work from home, você está fazendo aquele serviço temporário em casa. Ok? Gente, lembrem-se de repetir as palavras e os exemplos em voz alta para praticar. Mentalmente não vale, tá? Então vamos repetir o exemplo?
He's been working from home since the pandemic started. He's been working from home since the pandemic started. Isso. E a gente tem muitos memes, né? De audiências públicas acontecendo e os juízes no banheiro, briga dentro de casa, Nossa, né? gente, tem demais. É cada um mais engraçado que o outro. É isso mesmo. Ok. Então agora vocês aprenderam a diferença. Great. A segunda diferença seria child. Gente, child é criança, é uma só, é no singular. Então eu falo, there is only a child in my family. There is only a child in my family. Então, child é criança no singular, né? E children é o plural. Mas é muito comum a gente ouvir os alunos falando children's. Ih, Então, esse S não existe. não existe. Child, children, né? Child, children. Então, there are many children in my family. There are many children in my family. E quando você quiser se referir a filhos, você pode usar a palavra children, né? O child ou children, né? Por exemplo, I have 3 children. Mesmo que sejam Mesmo que sejam adultos, você pode se referir como se fossem filhos ou siblings, né? Que são irmãos e irmãs. Então, você pode usar nesse sentido, ok? Children. So, do you like children? Vocês gostam de crianças? Ok. Ah, eu adoro. How many children are there in your family? Quantas crianças tem na sua família? Ok? Então, child, Singular. children, Plural. children's. Não existe. Nunca, Very good, jamais. Luciana. Okay. How many children are there in your family? Not in your house, in your family. In my family, there are 3 children, 4 children. 4 now. children now. Okay. There are 4 children. All right. Okay. Gente, um outro erro que é muito comum, eu já venho falando, são os adjetivos que têm a terminação de US. Quando eu falo, por exemplo, I, eu, you, você. E o pronome objetivo é us, não é nós? Us. Us. Talk to us. Talk to Conversa com a us. gente. Então a pronúncia é us. Então como que você vai pronunciar? Nervous. Nervous. Você não pode pronunciar nervous, né? Fica feio, é um sotaque em português. Então, se você quiser falar em inglês bonito, você vai falar nervous, né? Lembra que us, you and me, us, né? É o pronome objetivo para we, us. Então, nervous. Nervous. Então, um exemplo. I get really nervous when I don't have money. I get really nervous when I don't have money. So, what situations make you nervous? Que situações te faz ficar nervoso? And then you say, I get nervous when? Eu fico nervoso quando? And then there are many situations. I get nervous when I'm hungry. And Okay. you? I get nervous when I am sleepy. Ah, Quando eu tô com muito sono, I get nervous. É, filho. Yeah. I get nervous when I lose things. Quando eu perco alguma coisa, I get nervous. Okay. And you people, when do you get nervous? Write down in the comments. Okay. Nervous. E aí, seguindo essa mesma linha, nós temos a palavra curious. Ó, então o som de U aqui vai ser U. Então você vai falar Q. Q. Curious. 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 Que é curioso, tá? Curious. Curious. Então, ó, I am curious about the result of the elections. I am curious about the result of the elections. Então, eu tô curiosa para saber o resultado da eleição. E tem um caso engraçado que eu tive 2 alunas, 2 senhoras que vieram aqui ter aula, fazer um teste de avaliação. Elas já eram aposentadas e elas queriam ficar independentes para viajar. E é parte do teste de avaliação perguntar a idade, né? Então eu pergunto, what's your name? How old are you? E uma delas já falava um pouquinho de inglês. Aí ela falou pra mim, I'm very old and you are very curious. Ah, não gostou não. A gente não pode perguntar pra mulher a idade. Do you think it's a taboo to ask about the age? É. Você fica curioso para saber a idade das pessoas?
Ok. Eu pergunto de uma forma assim, sabe? Tipo assim, não, mas você é novinha, né? Quantos anos você tem? já imprime um elogio, aí e vem depois perguntando. Alright. Okay, people. Curious? Are you curious about my age? I won't reveal. Não vou contar. Mestra Márcia é igual Glória Maria, ninguém sabe. Maybe we are the same age. Ok. Então, gente, a palavra soap quer dizer sabão. Soap. Soap. Tá? Então, ó. I washed my hand with soap and water. I washed my hand with soap and water. Então, soap é sabão. Tanto sabonete quanto sabão em pó, a gente fala soap. Soap. Né? Então, nowadays we have been washing our hands with soap and water. Né? Então, a gente tá toda hora lava as mãos com soap and water. Ok? Então, soap. Soap. Alright. E aí a gente tem que a maravilha. palavra soup. Então, soup é sopa. Você imagina se você chega no restaurante e fala, I want some soap. O cara não vai entender nada. Ou você chega numa farmácia, I need some soup. Então, são duas palavras que confundem a gente. Então, soup é sopa. Soup. Soup. Né? For example, I'll have soup for dinner. Tem gente que detesta sopa, né? Some people hate soup. Do you like soup? Do you, Luciana? I love soup. Me too. I like all kinds of soup. And you people, do you like soup? Alright, so write down in the comments, ok? Então, soap, sabão. Soup, sopa. Soap. Ok? Soup. Isso. Ok. Gente, aqui tem a palavra comfortable. Essas palavras que terminam com table, né? Então você tem unforgettable, comfortable, uncomfortable. Então aqui você não vai pronunciar table, apesar de estar essa palavra aqui. Então você vai dizer comfortable. 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 Tá? Então o M é pronunciado comfortable. 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 Tá? Então não quero ninguém falando comfortable. Comfortable. Gente, é um erro muito clássico. Unforgettable, né? Eu lembro quando eu era comfortable. menina, tinha até um perfume da Avon que chamava Unforgettable, né? Que é inesquecível. E a gente fazia a lista que era um perfume unforgettable. Nossa senhora. Gente, unforgettable. Unforgettable. Isso. Então, ó, this sofa is very comfortable. This sofa is very comfortable. Ok. Is your car comfortable? Seu carro é confortável? Is your bed comfortable? Sua cama é confortável? So write down in the comments. Is your car comfortable? Yes. Well, it's a Jeep, but it's comfortable. Okay. Is your house comfortable? Yeah, my house is very comfortable. Okay. My sofa is comfortable, soft and comfortable. Okay? Good. Comfortable. E o oposto? Uncomfortable. Uncomfortable. Gente, outra palavra que eu tenho visto o pessoal falar muito errado é download. Estão falando assim, dá um load. Nossa. Dá um load aí pra mim. Não pode. Então é download. Down pra baixo, load que é carregar. Então é carregar alguma coisa. Download especificamente na internet, né? Uma linguagem de computador. Então, you can download the game from the internet. You can download the game from the internet. Gente, então a pronúncia correta é download. 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 Ninguém vai falar download aí. E nem download. Pior aí. Download. Download. Gente, assim como eu estou repetindo, quero que vocês repitam aí também, que é assim que vocês vão desenvolver a fluência. Isso mesmo. Download. Alright. Outra palavra ligada à internet que eu vejo o pessoal errando muito é esse símbolo underline. Então, underline é sublinhar. Então, você ouve cada coisa, the line, line, né? Então, o nome do símbolo é underline. Under é abaixo, line é linha. Então, é sublinhar.
underline. Underline. Isso, então, né, você fala, meu e-mail é marcia__. Se eu vou ficar da coisa mais engraçada, né? Então é underline. Underline. Então, por exemplo, my email is marcia__loureiro @, gmail.com. Ok. Eu lembro logo que eles lançaram o Gmail, eu tava dando meu e-mail e eu falei Gmail, aí a moça escreveu lá, Gmail. Nossa Senhora. Então é Gmail. Gmail. G da letra G, mail. Gmail. Então my email is marcia__loureiro @gmail.com. Ah, esse dot também, gente, quando eu era criança, adolescente, eu tava estudando inglês e eu falei point. Nossa, gente, a pessoa tava conversando com um americano, e ele riu assim na minha cara. Então, gente, não confunde. tudo na internet é dot. Dot. Né? Tá. Por exemplo, se você vai falar um número decimal, 1.6, aí é point. Né? O ponto final de uma frase a gente fala period. Period. Mas na internet é dot. Ok? Não passem essa vergonha que eu já passei. O outro é Facebook. Facebook. Gente, é muito comum a pessoa falar em inglês Facebook. Facebook. Então, é uma palavra composta e normalmente quando a palavra é composta, o stress, né, a sílaba mais forte é a primeira. Então você vai falar Facebook. Facebook. Na verdade, essa palavra tem 2 sílabas só. Facebook. Facebook. Né? Então não tem uma sílaba no final aqui e você nem pronuncia o C, né? Facebook. Ok? Facebook. Facebook is a social networking website. Facebook is a social networking website. Então o Facebook é uma rede social, né? Ok? Facebook. Então como é que você vai falar em inglês? Facebook. Ok. Gente, essa aqui é campeã de bizarrice. Então é schedule. Porque às vezes o CH tem o som de Q. Por exemplo, quando você fala chemistry, que é química, né? Chemical, uma coisa química. Choir, que quer dizer coral, né? Um coral de crianças cantando, é um choir. Então é nesse caso aqui. Então você vai falar schedule. Schedule. Então ó, o som de U é U. Schedule. Muito bem. Como que você já ouviu o pessoal falando? Schedule. Até que na Inglaterra, né, em algumas regiões eles falam schedule. Né? Você pode, essa pronúncia é possível. Mas no inglês americano é schedule. Schedule. Isso. So he has a very busy schedule. He has a very busy schedule. O significado de schedule? Então, schedule é o seu horário, a sua agenda, né? É a atividade e o horário. É como se fosse a sua programação? Sua programação. Okay. Na escola a gente fala horário. What's your schedule today? Ok. Né? Qual que é o seu horário? I have math, Portuguese, physics, né? E o my schedule é a programação das minhas atividades com os horários. Ok? So you diz schedule. Schedule. Ok. He has a very busy schedule. Alright. Gente, outro erro muito comum é a pessoa confundir person, que é o singular, people, que é o plural. Então, person é uma só, né? Por exemplo, this person is very nice. Essa pessoa é muito legal. One person, uma só. Quando você quer usar no plural, você vai dizer people. People, né? People já é plural, então eu não preciso do S. Existe uma única possibilidade de você usar peoples no plural quando você fala de raças, né? Quando você fala assim dos japoneses,
dos africanos, né, dos caucasianos. Como aí, se fossem povos. os povos, exatamente. Ah, tá. Aí você pode usar peoples no plural. The peoples of the world. Os povos do mundo, né? Entendi. Mas quando você se refere a pessoas, o coletivo, né, o plural de person é people. Então não pode falar peoples no seu dia a dia. Não. Né? Many peoples came to the party. Não pode. Many people. Gente, e assim, às vezes a gente vê esses erros e fala, gente, que preguiça, não é possível. A gente tem uma escola, tem muitos alunos e vários cometem esse erro. Então, por isso que a gente E não trouxe. pode esquecer que quando você fala people, se tá no plural, o verbo vai concordar no plural. Então, people are. Né? Não é people is. People are. Ok? Então, I know many people at the company. Então, eu conheço muita gente na empresa. I know many people at the company. Então, ó, person, singular. The person is. Ok. People, plural. The people are. Então, não pode esquecer. Toda vez que usar people, o verbo vai para o plural. Então, nos verbos normais, é não colocar o S. Né? People live. People like, people work, né? Sem o S da terceira pessoa, ok? Ok. People, do you understand? Alright. Gente, isso é uma coisa que eu ouço muitos alunos falarem. Tênis é só o esporte. Então, tênis is a very exciting sport. Então, tênis, você não pode se referir ao sapato, tá? Então, tênis é o esporte. Se falar tênis sozinho. Falar tênis sozinho, você está se referindo ao esporte. Ok. Ok? Quando você quer se referir ao sapato, você tem que falar tennis shoes, Tennis shoes. tá? Ou sneakers, né? Sneakers or tennis shoes. Ok. Tennis player, né? Guga is a very famous tennis player in Brazil, né? Então, o Guga é um jogador de tênis famoso. Aí o tênis vai virar um adjetivo, né? Então, você tem que falar tennis shoes, Tennis shoes. né? Então, não vai falar, I bought some tennis. A pessoa fala, tênis? Tennis shoes, tá ok? Dica preciosa essa. Que é simples, mas muita gente erra. Gente, a pronúncia de alface em inglês, lettuce. 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 Tem um izinho, né? Lettuce. É como se fosse um L-E-R-I-S. Lettuce. Lettuce. Então, ninguém vai falar lettuce mais. Lettuce. Lettuce. Né? Então, I love to eat lettuce and tomato salad. I love to eat lettuce and tomato salad. Então, a gente diz Lettuce. Você tá repetindo? Ok. So, do you like lettuce salad? Você gosta de salada de alface? Sem gosto, né? You have to put some dressing. Tem que pôr um molho. É verdade. Right? Lettuce. Lettuce. Ok. Gente, esse busy é uma pessoa ocupada, né? Busy, ocupado. Então eu falo, I'm very busy today. Tô muito ocupada hoje. Então o som de U aqui é como se fosse um I. Busy. Busy. E quando você fala business, qual que é a origem da palavra business? Vem de busy, né? Se você está busy, você está fazendo um business, né? Você está fazendo um negócio. Então, a pronúncia é business. Business. Esse S com som de Z e a gente fala business, Business. né? Então, ninguém vai falar business, Business. business, muita gente pronuncia business. Não. Nossa, é demais. Business. Business. É a pronúncia correta? Business. Então, por exemplo, I'll do business with a Chinese company. I'll do business with a Chinese company. Então, eu vou fazer negócio com uma companhia chinesa. Ok. Né? E a palavra, ou a pessoa que trabalha com business é um businessman. Ou businesswoman. Businesswoman, que é um empresário ou uma empresária. Businessman.
Businessman. Isso, mesma pronúncia. Lembra de busy, business, businessman. Businessman. Isso. He is a very competent businessman. He is a very competent businessman. Muito bem. Alright, so Are you a competent businesswoman? I am a teacher. Luciana is a businesswoman. No, you too. Ok. Não, gente, isso aqui é please. Please quer dizer por favor, né? Então você diz, can you open the door, please? E a gente chama essas palavrinhas de magic words, que são palavras mágicas. É impressionante como que o americano médio usa essas palavras. Thank you, I'm sorry, excuse me and please. Estou abrindo parênteses aqui, né? Para explicar que eles são muito educados e usam. Por exemplo, thank you, eles falam o tempo todo um para o outro. Mesmo nas atividades de casa, assim, por exemplo, a pessoa pega um copo d'água, thanks for getting me some water. Né? Abre a porta, thanks for opening the door. E ainda menciona por que está pedindo, está agradecendo. Então é bonito de ver, né? A cultura muito educada. de pedir por favor. Então, please, por favor, é uma magic word. E tem uma magic word também, que é o excuse me, que é muito comum, eu já vi isso acontecendo, inclusive já aconteceu com meu marido quando a gente estava viajando. A gente aqui no Brasil, quando vai pedir uma informação, normalmente a gente não fala dá licença, né? A gente às vezes já chega perguntando, aqui, você poderia me informar, né? E é super grosseiro fazer isso fora do país. Então sempre quando você for abordar uma pessoa, pedir alguma informação, antes de mais nada você tem que falar excuse me. Isso mesmo. Aí a pessoa vai te dar atenção. Se você chega perguntando, ela já trava, né? É grosseiro. É grosseiro. Então, excuse me, com licença. I'm sorry, desculpa. Né? E please. Ok. Então, can you open the door, please? Né? Por favor. E se você tem o verbo to please? To please é agradar. Né? Então, por exemplo, she wants to please her clients. Né? Ela quer agradar o seu cliente. Né? For example, do you want to please your husband? Você quer agradar o seu marido? Né? For example, when you cook a nice meal, you please your husband. Quando você faz cozinha uma coisa deliciosa, você está agradando. Please your family. Agrada a família, agrada o marido. Alright? Ok, please. Então, please, por favor. To please é o verbo agradar. Ok. E aí a gente tem o adjetivo, que a palavra é pleasant. Então, pleasant é agradável. E é muito comum esse erro, como a palavra vem de please, a pessoa falar pleasant. Gente, mas é comum demais. Mas é. Então, a pronúncia correta é pleasant, que quer dizer agradável, né? Então, por exemplo, the trip was very pleasant. Então, a viagem foi muito agradável, né? So, having these lives is very pleasant to us. Fazer essas lives é muito agradável para nós. Okay. Knowing you are on the other side is pleasant. Sabendo que você está aí do outro lado é muito agradável. Very pleasant. Então, please, pleasant. Ok. Nunca mais ninguém vai errar. Com certeza. Outra palavra que muita gente erra é success, né? A pessoa fala o U com som de U. Sucesso. O som é de A. Success. É igual Success. but, suck. E você tem que pronunciar os dois Cs. Então você fala success. 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 E a sílaba forte na primeira, é a primeira sílaba. Então, success. Success. Né? Everybody wants to have success. Everybody wants to have success. Muito bem. E aí vem a palavra successful, que é bem-sucedido, né? Que é uma palavra que hoje em dia, né, tem uma pressão para todo mundo ser successful. E a pronúncia então, successful.
Successful. Isso, successful. Successful. He's a very successful actor. He's a very successful Por actor. exemplo, Paulo Gustavo is a very successful comedian. Paulo Gustavo is a very successful comedian. Yes. You are a successful teacher. Thank you, you too. Ah, esse aqui também, pessoal, viu, gente? Bom, essa é a fruta pera, né? Então a pronúncia correta é pear. Pear, não é pear. O que eu já vi de peer na minha vida, se eu ganhasse um real por cada vez. É, porque na verdade, esse som de EA pode ser, por exemplo, tear, né? Que é lágrima. Mas no caso aqui é pear, Pear. tá? Por exemplo, I love to eat pears. I love to eat pears. Do you like pears? I love pears. Okay, so write down in the comments. But I don't eat very often, do you? Sometimes. I Gente, like the soft ones. Eu gosto das molinhas. essa aqui é a campeã. Gente, world. Esse som de RL em inglês, a gente não tem em português. Então, você vai pronunciar world. Você coloca a língua lá em cima e pronuncia o L. A língua dá uma volta, né? Ela dá, exatamente, ela gira. World. World. Gente, gira mesmo. World. Né? The world is very different nowadays. The world is very different nowadays. Então, qual que é a pronúncia? World. Não é world, né? World. World. E é a mesma coisa com essa palavra girl. Girl. É a mesma volta que a língua tem que dar. Então, sempre que você tiver esse som de R, L, você tem que dar esse giro na língua. Girl. Girl. Isso. Não é girl. É, tem muita gente que fala girl. E é uma pronúncia que não é legal, é um sotaque forte. Então, that girl is my friend. That girl is my friend. Muito bem. Outro erro, que a gente já até tem a palavra em português, mas em inglês a gente fala delete. Os três S têm um som de I. Delete, que quer dizer apagar. Em português a gente já tem deletar, mas em inglês é delete, né? Então, be careful not to delete the file by mistake. Cuidado para não apagar o arquivo por engano. Be careful not to delete the file by mistake. Então, a pronúncia correta, delete. Muito bem. Tô querendo checar se eles estão repetindo. We can hear. Não. Aí agora vem a palavra thanks. Thanks. Gente, esse som do TH, né, ele faz uma diferença, né, na melhoria do seu sotaque, né, e a pronúncia fica muito mais bonita. Então, colocar a língua Atrás dos dentes e dar uma sopradinha, né? Thanks. 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 É como se vocês falassem assim, a sopa, né, com a língua presa. Luciana. Então, você treina assim e fala thanks. Thanks é uma forma informal de falar thank you, né? As duas coisas estão corretas. Thank you, thanks, né? Não é thanks. Então, thanks for the present, I loved it. Thanks for the present, I loved it. E sempre thanks for, obrigado por alguma coisa, né? Como eu estava falando nesse casal que eu fiz um curso em Houston, e eles falavam tanto thanks um pro outro, que um dia ele falou assim, thanks for saying thanks. Nossa Senhora. Obrigado por dizer obrigado. Porque tudo que a esposa fazia, o marido agradecia. Mas era impressionante, assim, o tanto de thanks. Ficava olhando aquilo assim, thanks for dinner, thanks for the food, thanks for the water. Meio forçado, né? Não? Não, é natural deles, Natural, né? Mas, assim, pra gente, a gente estranha um pouco. Tá. Então, thanks. Thanks. E aí vem aquela expressão, thank God. Thank God. Graças a Deus. Não tem o S aqui. Às vezes eu vejo alunos falando thanks God. Não. Thank God. Ok? Então, thank é o verbo agradecer. To thank. Então, I thank you.
I thank God. Eu agradeço a Deus. E vira uma expressão. Thank God, graças a Deus. Muito comum falar thanks God. É. Então, esse S não existe, tá, gente? Thank God. Thank God. Isso. Então, thank God he didn't get hurt in the accident. Thank God he didn't get hurt in the Então, accident. graças a Deus que ele não se machucou no acidente. Ok. Ok? Outro erro é muito comum é a pessoa usar o a em vez de u. Então a gente fala supermarket. 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 Então super pode ser superhero, Superhero. que é super-herói, né? Superman, Superman. super-homem. Então o som aqui é de u mesmo. Então, quando que a gente fala supper? Quando é uma refeição, que é uma ceia ou a principal refeição do dia. Por exemplo, você fala assim, I had supper at 4 o'clock on Sunday. Né? Eu almocei às 4 horas da tarde no domingo. Foi a única refeição do dia, então é uma supper. Supper. Ou então uma ceia, da Christmas supper, né? A ceia de Natal. Então supper é com 2 P's e super é um P só. E o Tá? som de U, né? O som de U. Ok. Então, I go to the supermarket twice a month. I go to the supermarket twice a month. Vira minha mão pedindo para repetir, né, gente? É. Só supermarket. Supermarket. How often do you go to the supermarket? Good. How often do you go? Every week? I go many times. There is a nice supermarket near my house. The name is Verde Mar, né? Green Sea. And it's delicious. There are many very good things, deli products, né? Produtos de delicatessen. So every time I can, I go to the supermarket. Gente, ela gosta. I don't like to buy rice, beans, meat. I like to buy different things, né? Não gosto de comprar assim arroz, feijão. Eu gosto de comprar coisas diferentes, lanches, né? It's very good. And you people, what do you like to buy at the supermarket? O que você gosta de comprar? Okay, I so like to right buy now, fruit. fruit, sometimes bread, Bread. né? Bakery products, né? Uh-huh. Produtos de padaria, cakes, cookies. Okay. So, what's the example? Aqui é a pronúncia do R no início da palavra. Então a gente fala restaurant. Restaurant. Ré. Não é ré. Ré. Re. Se fosse ré, restaurant começaria com H, né? Mas é com R. Então a gente diz restaurant. 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 Né? Então, the restaurant is really fancy. Fancy é elegant, sophisticated. Uma coisa elegante, sofisticada é fancy. Fancy. Então, the restaurant is really fancy. The restaurant is really fancy. Mhm. Do you like to go to restaurants? I love going to restaurants. Really? How often do you go? When here in Belo, I don't go very often, but when I travel, I always go to restaurants. Do you like to go to restaurants, guys? I like. Yeah, I went to a very fancy restaurant in Natal called Now. And it's so fancy, the decoration is beautiful. Really? Yeah, and they said they are going to open one in Belo Horizonte. They were planning to, but because of the pandemic, they had to interrupt the plan. But maybe next year, so I recommend. It's delicious and the price is very good. Olha, que maravilha. Você vai querer continuar ou vai ficar para a próxima? Vamos fazer mais uma? Então tá. Então essa aqui vai ser a última, aí depois nós vamos fazer a parte 2, pra vocês não ficarem cansados. Então, gente, aqui já começa com H, mas tem o som de O. Então a gente diz honest. Já vi muita gente falando honest. É. Honor, que é honra também, eu já vi falando honor. Então esse H aqui, ele é mudo. Então é som de O, honest. Honest. E aí, como o som é de O, então nós vamos falar an honest, né? An honest. So he is an honest politician. He's an honest politician. Ok, então honest, né? Começa com H,
mas tem o som de O mesmo. E o oposto, dishonest? Dishonest. Dishonest, é a mesma coisa. Okay. Dishonest. Okay. Alright, people. So, if you want, you can watch this class again, write down the words, make up sentences, and repeat and correct your pronunciation if you make a mistake. E o mais importante é repetir em voz alta e formar frases dentro da sua realidade. Dessa forma, você não esquece e vai construindo o seu aprendizado. Então, essa aula a gente vai dividir em duas partes desses erros comuns, que são muitos. Então, a gente fez metade hoje e vai fazer a parte 2 na semana que vem, tá? Agradecemos de coração a presença de cada um. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente de ensinar e aprendendo bastante. Okay, so see you tomorrow at 1 o'clock. See you tomorrow. Bye bye. Kisses!